Queridos irmãos, queridas irmãs, então dando sequência a esse vídeo número 267, Diálogo com as Sombras, Hermínio Corrêa Miranda, Teoria e Prática da Doutrinação. Então você percebe, vou usar um termo aqui que de vez em quando eu uso. Você percebe que eu consigo extrair leite de onça. Como assim, Luiz? Não sei, eu consigo ordenhar uma onça. Mas como assim, Luiz? Observa para você ver. Nós gravamos um vídeo, não sei se foi de 27, 28 minutos, que foi o anterior, apenas com uma linha deixada por Hermínio Corrêa Miranda. Se fosse possível resolver suas angústias no mundo espiritual, não precisariam trazê-los até nós. Suficiente para que eu esmiuçasse durante um vídeo de 27, 28 minutos. Mas eu cortei muita coisa. Nossa, deixei muita coisa de lado, porque é impossível falar a respeito do que o nosso irmão aqui deixou escrito. Então a gente faz um apanhado, né, e usa muitos códigos, muita psicologia, porque a gente precisa ter um jogo de cintura para poder passar ao telespectador algumas coisas, né? Eu reconheço que a forma como eu transmito é cansativa, cansa a pessoa que ouve cansa. Por que ela se sente cansada? Porque eu esmiuço demais. Eu gosto de contar quantos milhos, caroço de milho, há numa espiga de milho. Muitas pessoas não agem dessa forma. Por isso que o índice de pessoas, com todo respeito, no mundo sem cultura é enorme. Porque os professores, eles chegam e jogam sobre a mesa do aluno uma espiga de milho e falam assim: se vira. O aluno não sabe nem o que é espiga de milho. Quanto mais responsabilidade de ter que contar cada grão de milho. Eu não. O tempo está a meu favor. A eternidade. A seu favor também. Mas vamos dar sequência. Essa mesma técnica foi usada com o próprio Allan Kardec. Poderiam os espíritos superiores que se incumbiram de transmitir os fundamentos da doutrina Essa mesma técnica foi usada com o próprio Allan Kardec. Poderiam os espíritos superiores que incumbiram de transmitir os fundamentos da doutrina aos homens simplesmente ditar os livros que expusessem as linhas mestras do pensamento doutrinário? Os bons espíritos podiam ter feito exclusivamente isso. Não foi assim que fizeram. Mas não foi assim que eles fizeram, né? E isso teria sido, talvez, mais fácil se eles tivessem feito dessa forma. Teria sido muito mais fácil. Preferiram colocar-se à disposição de Kardec para que ele formulasse as perguntas. Ficou sob a responsabilidade de Hippolyte Léon Denisard Rivail de formular as perguntas. Por isso, Kardec foi considerado o bom senso encarnado, reencarnado, não importa, o bom senso. Eu costumo dizer que existem 2 livros dos espíritos. Isso é meu. Você não precisa aderir isso não, porque não tem nada a ver.
Mas se nós parar para analisar, observa só para você ver. 2 livros dos Espíritos. Um corresponde a perguntas e outro a resposta. Porque as respostas dos bons espíritos, eles as transmitiram a Hipólito Leon Denisard Rivail graças às perguntas sensatas. Então, o livro dos Espíritos, ele é sensato por causa, em matéria de resposta, porque ele é sensato na questão pergunta. E Kardec mesmo nos orienta no livro dos Médiuns que, conforme nós interrogamos os bons espíritos ou os espíritos, eles nos respondem. Então, existe muitos pais de santo, lá vai eu novamente mexendo nessa questão, mas não é desfazendo. Mas pergunta a uma pessoa que lê as mãos da outra para você ver. Esses que jogam búzios, essas pessoas todas, esses místicos. Pergunta para você ver. Eu vou casar? Porque tem muitas mulheres e também muitos homens também. Tem muitas mulheres que quando chega aos 40 anos, porque tem muitas pessoas que deixam tudo para 38, 39, 40 anos. Procuram gozar a vida, procuram fazer a vida financeira, a vida física, constroem edifícios, constroem tudo na vida, né? Tanto o homem quanto a mulher. Muitos são assim. Eles primeiro se preocupam com a parte material. E deixa lá para os 38, 39, 40 anos para casar. E com essa idade já não consegue mais ter aquele galanteio daqueles que têm 20, 25 anos, né? Aquele charme todo, já não tem mais. Então só através de benzição mesmo, de chá de arruda, banho de sal grosso, isso é o místico, tá, gente? O espiritismo não ensina isso, não. Então, chá de folha de gambá, espada de São Jorge, porque se não for através disso, a pessoa não casa. Luiz, mas então isso aí vai casar? Não, gente, isso é tudo palhaçada. Eu tô falando que eles usam, os místicos usam essas palhaçadas aí. Então tem muitas pessoas que casam também, como a mensagem tá aí. Tem muitas pessoas que casam quando mais novo, casam. E goza a vida, né? Desfruta da vida. E pensa que veio ao mundo aqui apenas para gozar a vida. Dormir, comer, fazer sexo, passear, ir ao shopping, ir às praias, ir para o exterior, né? Casam novos, mais novos, né? Mas deixa a questão filho para 38, 39, 40 anos. Se preocupa em fazer a vida primeiro, material. Depois, não é possível. Aí retorna à pátria espiritual, carimbo na testa. Inacabado. Dever e responsabilidade espiritual não cumprida. Foram exímios responsáveis na parte material, mas serviram a César, serviram a Mamon, não serviram a Deus,
e nem a Jesus. Viveram o terra a terra e o compromisso mesmo que nada. Então, olha só para você ver. Existe 2 livros dos Espíritos, um pergunta e outro resposta. Então é natural que a pessoa chega aos Buenas Dicias e pergunta assim: eu vou ter filho nessa existência? Com 40 anos, vai fazer uma pergunta dessa para um pai de santo. Ora, 95% de probabilidade de que não. 95% probabilidade que não. Mas como o pai de santo pegou lá uns 500 conto da pessoa, ele tem que agradar a pessoa. Não, você vai ser mãe sim. Nesta existência você ainda vai ser mãe. De certa forma, o pai de santo ele não erra nesse momento. O erro do pai de santo é ele não dizer a verdade. Mas como dizer a verdade nesse momento, Luiz? Olha, minha filha, biologicamente você não vai ser mãe mais, porque já cessou o teu ciclo. Mas você pode ser mãe dos filhos do Calvário. Por que você não se inscreve nesses departamentos de adoção? Adote uma criança. Adote. Ah, não, eu quero ter do meu útero. Então vai ter que esperar a próxima existência. Porque nessa, bye bye. Agora, existem tratamentos. Você consegue entender? Existe tratamento para mulheres com 39, 40, 40, 40, não vou alarmar também não, né? Não vou longe também não. Eu vou até 45. Existem tratamentos. Tratamentos aqui na Terra, na medicina. Só que a mulher já corre um risco de eclampsia, aborto. Ela está sujeita ali a 1 milhão de processos contra o êxito, o mérito. Então, por que não acordar enquanto é tempo? Tá aí a mensagem. Então, para que ele formulasse as perguntas de uma ótica essencialmente humana, os ensinamentos destinavam-se aos homens e caberia aos homens, portanto, colocar as questões em seu próprio ponto de vista, de forma que as respostas viessem já acomodadas às estruturas do pensamento do ser encarnado. Tinha que ser, né? Por mais que a doutrina é dos espíritos, mas a responsabilidade de formular as perguntas para que elas viessem acomodadas com uma estrutura do pensamento do ser encarnado, onde se utilizou-se da inteligência, da evolução, da capacidade de Hippolyte Léon Denisard Rivail. Então a tarefa dos grupos mediúnicos de desobsessão apoia-se nos mesmos princípios. Pois também é trabalho de cooperação e entendimento entre os dois planos da vida. É necessário que cada um de nós nos conscientizemos disso. Por isso que cabe a todos nós que no corpo físico nos encontramos agir com disciplina, com responsabilidade
encarar a doutrina dos espíritos e encarar o espiritismo como uma ciência, uma filosofia, por último, a religião, encarar o espiritismo com responsabilidade, com amor, com dedicação, e não com desrespeito. Os benfeitores espirituais não vão ditar um breviário de instruções minuciosas. Os benfeitores espirituais, eles não ditam deixa eu ver aqui, um breviário de instruções minuciosas, por mais que existe, sim, né? Mas não assim, da forma como as pessoas imaginam. É preciso que fique margem suficiente para a iniciativa de cada um. É necessário a iniciativa de cada um para o exercício do livre-arbítrio, pelo fato do livre-arbítrio, que é o direito de escolha, para que tenhamos o mérito dos acertos, e que também assumirmos, para que venhamos a assumir, para que possamos também assumir os erros, porque nós não estamos aqui para assumir só os acertos. Os erros também é de nossa responsabilidade. Por isso o livre-arbítrio. Por isso, não devemos exigir 100% da espiritualidade, pois a espiritualidade, ela age de acordo conforme o mérito de cada um, de acordo conforme a fé de cada um. Não é da responsabilidade da espiritualidade dos mentores espirituais decidir o que é de nossa responsabilidade decidir. Não é da responsabilidade dos mentores espirituais decidir numa casa espírita séria, tá? Quais os membros que assumirão a diretoria da casa? Quais os médios assumirão a responsabilidade nos trabalhos mediúnicos de desobsessão? Isso aí é de responsabilidade nossa, que nos encontramos no corpo físico. Pois nós aprendemos na doutrina dos espíritos, começa-se através da teoria. Depois, une-se a teoria à prática, gradativamente, pois todo aquele que começa através da prática e deixa de lado a teoria, ele se perde mediante algumas dificuldades. Então, aquelas pessoas que começam no espiritismo pela prática, ele é místico, ele transfere a responsabilidade para o ombro dos pseudos mentores, pseudos diretores espirituais da casa, pseudos espíritos ali imantados no campo vibracional do médium, pois as pessoas, ao aproximar-se daquele médium ali, onde aquele espírito se encontra presente no campo vibracional, a pessoa, ela pergunta como se o gado vai dar leite esse ano, se o café esse ano não corre o risco de sofrer uma baixa, se não vai cair geada, se vai chover esse ano.
para ele poder plantar o milho, plantar o feijão. Ô Luiz, mas isso não existe. Não existe? Não existe. Quantas pessoas procuram as casas espíritas para saber dos mentores se vão casar, os negócios imobiliários não estão indo muito bem, a esposa separou dele ou o marido separou dela, fulano, cicrano está fazendo trabalhos nas encruzilhadas para poder destruir fulano e cicrano. Tem pessoas que vivem a poder do horóscopo. Então, para eles, tudo é o horóscopo, né? Então, eles crêem demais no horóscopo, né? Nos signos, no Virgem, na Libra, no Capricórnio, no Leão, no Câncer. Isso é tudo mitologia. Eu vou usar um outro termo pejorativo. Isso é tudo palhaçada. Tudo palhaçada. Ah, mas existe uma certa influência. Olha, quem crê que continue crendo. Porque a doutrina dos espíritos, ela descarta tudo isso. Milagre, miraculoso, maravilhoso, horóscopo, e por aí em diante vai, né? Vela de 7 dias, vela de 14 dias, isso é tudo crendice, gente. Então, tem pessoas que depositam nos espíritos a vida deles. Então, os espíritos, parece que essas pessoas pensam que os espíritos existem exclusivamente para satisfazê-los aqui no corpo físico. E o pior é que tem muitos encarnados que acham que a função dos médios também é vinculado à espiritualidade para satisfazê-los. Eu tenho pessoas assim que me procuram. Uma amiga minha uma vez me procurou para saber. Ela sabia que estava grávida. Isso está fazendo uns 10 anos atrás. 2024, você faz a conta. Ela me procurou, ela sabia que estava grávida. Só que ela me procurou para saber se ela estava grávida de gêmeos ou não. Eu falei para ela assim, mas você sabe que você está grávida? Eu sei. Eu falei, mas você quer saber se você está grávida? De 2? Gêmeos? Sim. Mas por que você está me perguntando isso? Ah, porque você é médium. Sim, meu bem, eu sou médium. Eu possuo dons mediúnicos, educados na doutrina dos espíritos. Que, com todo respeito, eu vou te dizer, eu não trabalho para as trevas. Se eu trabalhasse para as trevas, pode ter certeza que eu diria a você nesse instante se você de fato está grávida de 2, ou de 1, ou de um casal, mas eu não trabalho com as trevas, eu trabalho com os espíritos do bem. E os espíritos do bem, eles não dizem isso, eles não saem revelando isso. Ah, mas eu achava, porque eu fui numa casa espírita, e aí eu perguntei assim, mas casa espírita? Qual o nome dessa casa espírita? E ela me disse,
Eu falo, tudo bem. Então, que pena, né, que você procurou a pessoa errada. Mas eu confio tanto em você, Luiz. Eu falo, mas não é porque você confia em mim que eu vou te dizer isso, não é responsável. Você tem que procurar o seu médico, fazer um ultrassom, para ver se realmente há dois. Porque a genética da família, sei que tem. Foi então. No final das contas, não era gêmeos, nada. Só tinha um bebezinho ali no útero dela quando ela foi ao especialista e fez uma ultrassonografia. Mas os médios que trabalham, que são instrumento das trevas, eles respondem tudo isso. Acertam eles? Pode ser que sim, porque as trevas conhecem o médium, o qual ali eles trabalham. Então, para dar credibilidade ao médium, eles narram sim o que está ali dentro daquele útero, só para que aquele médium fique famoso, para que ele se afunde cada vez mais e também leve muito mais pessoas junto com ele para o buraco. É assim que o Evangelho nos diz: cego conduzindo cego, a tendência é que todos venham a cair-se no mesmo precipício, né? Nós vamos para o próximo vídeo, nós vamos gravar mais um vídeo hoje, vó quem mandou dizer.